Memórias da fé. A história de Tobi e Tobias. Nos tempos antigos, quando Israel estava sob governo dos juízes, o povo de Deus vivia em uma constante oscilação entre a obediência e a rebelião contra os mandamentos divinos. Os juízes eram líderes levantados por Deus para governar e guiar o povo de Israel em tempos de crise, antes da era dos reis. Israel sofria com invasões e ataques de inimigos vizinhos, e era uma época marcada por tribulações e arrependimento. O livro de Juízes nos revela um ciclo contínuo de pecado, opressão e libertação, à medida que o povo clama ao Senhor por socorro e Deus envia um juiz para resgatar seu povo. Juízes 2, 16, 19. Em meio a esse cenário, um homem chamado Tobi, da tribo de Naftali, viveu em exílio na grande cidade de Ninive, na Assíria. Tobi foi levado para lá junto com sua família, quando os israelitas foram levados cativos, pois a desobediência de Israel havia atraído a ira de Deus, e ele permitiu que nações estrangeiras, como a Síria, conquistassem seu povo. Tobias 1, 2 e 3. Mesmo estando longe de sua terra natal, Tobi nunca se afastou dos mandamentos do Senhor. Sua vida era marcada pela prática da caridade, pelo zelo pelos preceitos divinos e, acima de tudo, pela justiça. Tobias 1, 3, 5. A Assíria, uma das civilizações mais temidas da antiguidade, era governada com mão de ferro. As autoridades assírias eram conhecidas por sua crueldade com os povos que conquistavam. Eles não apenas levavam as pessoas para o exílio, mas também impunham severas punições para qualquer um que desafiasse sua autoridade. Em Ninive, a capital do Império Assírio, Tobi viveu sob uma opressão constante e, mesmo assim, nunca deixou de praticar a justiça e o temor a Deus. A fé de Tobi era especialmente visível em sua dedicação a enterrar os mortos de seu povo. Mesmo em um ambiente hostil, arriscando sua própria segurança, ele saía durante a noite para buscar e enterrar corpos de compatriotas que haviam sido mortos pelas autoridades assírias. Essa ação, que aos olhos do mundo poderia parecer perigosa, para Tobi era um dever sagrado, uma expressão de sua devoção ao Deus Altíssimo e ao valor da vida. Tobias 1, 16, 18. Um dia, após enterrar um compatriota assassinado, Tobi, exausto de seu trabalho, adormeceu ao ar livre junto ao muro de seu pátio. Enquanto ele dormia, excrementos de andorinhas caíram em seus olhos, deixando-o cego. Essa aflição foi um grande teste de fé para Tobi. Sua vida de bondade e retidão parecia ter sido recompensada com cegueira e sofrimento. Ele se viu em uma situação de extrema vulnerabilidade, sem poder trabalhar e dependendo da ajuda de outros para sobreviver. Mesmo nessa condição, Tobi não se voltou contra Deus. Embora sua esposa Ana questionasse sua fé e lealdade a Deus diante de tamanha adversidade, Tobi permaneceu firme. Ele sabia que o Senhor tinha um propósito, e que, mesmo em meio à escuridão, Deus continuava presente. Sua paciência e fé, mesmo em momentos de grande aflição, se tornaram um testemunho poderoso de sua confiança no Senhor. Tobi tinha um filho, Tobias, a quem ele ensinara a seguir os caminhos do Senhor desde a infância. Tobias era um jovem fiel e obediente, que sempre buscava honrar seu pai e sua mãe. Diante de sua cegueira, Tobi passou a refletir sobre o futuro de seu filho. Ele sabia que não podia garantir a segurança e o bem-estar de Tobias, especialmente por não poder mais trabalhar. Certo dia, Tobi chamou Tobias, e sentindo que seus dias poderiam estar chegando ao fim, o aconselhou sobre o que fazer após sua morte. Tobi disse: "Meu filho, quando Deus levar minha alma, sepulta meu corpo e honra tua mãe todos os dias de tua vida. Lembra-te do Senhor nosso Deus em todas as coisas, e não cometas pecado contra ele. Prática a justiça e a retidão, e serás feliz em todas as tuas obras." Ele também lembrou Tobias sobre uma quantia de dinheiro que havia deixado com Gabael, em Rages, na terra dos Medos, e pediu que ele recuperasse esses fundos para garantir seu futuro. Tobias, obediente ao pedido de seu pai, preparou-se para a viagem. Como o caminho para Rages era longo e perigoso, Tobi sugeriu que Tobias procurasse um companheiro confiável para acompanhá-lo. Enquanto procurava alguém, Tobias encontrou um jovem chamado Azarias, que se ofereceu para guiá-lo até Rages. O que Tobias não sabia era que esse jovem era, na verdade, o anjo Rafael, um dos 7 anjos que estão na presença de Deus, enviado para proteger Tobias e ajudá-lo em sua missão. Durante a jornada, Tobias e Azarias enfrentaram muitos desafios, mas também tiveram momentos de alegria e aprendizado. Em um ponto da viagem, eles pararam para descansar à beira de um rio. Enquanto Tobias se banhava, um grande peixe o atacou. Seguindo a orientação de Azarias, Tobias capturou o peixe e, antes de continuar sua viagem, os dois foram instruídos a guardar o coração, o fígado e o peixe,
pois esses órgãos teriam um papel importante na proteção e cura no futuro. Tobias 6, 1.4. Quando finalmente chegaram a Rages, Tobias se encontrou com Gabael, que lhe entregou o dinheiro que seu pai havia deixado. Com a quantia em mãos, Tobias e Azarias decidiram voltar para casa. No caminho de volta, Azarias começou a explicar a Tobias o que deveria fazer com os órgãos do peixe, pois ele sabia que em breve precisariam enfrentar um grande desafio relacionado ao amor. Ao retornar a Nínive, Tobias ficou ansioso em relação ao seu futuro e ao de sua família. A família enfrentava dificuldades financeiras devido à cegueira de Tobi, e Tobias estava preocupado em encontrar uma esposa que pudesse ajudá-los em sua situação. Azarias o encorajou, revelando que havia uma jovem chamada Sara, filha de Raguel, que também estava enfrentando sua própria batalha. Ela havia perdido 7 maridos na noite de núpcias, e todos os seus familiares estavam preocupados com a sorte dela. Determinado a conquistar o coração de Sara, Tobias se dirigiu à casa de Raguel. Ao encontrá-la, foi tomado por uma grande emoção, reconhecendo que ela era a esposa que Deus tinha preparado para ele. Apesar do histórico trágico de Sara, Tobias teve coragem de se declarar. Ao ouvir suas palavras, Sara ficou aliviada, pois ela também via em Tobias uma chance de felicidade e amor. Tobias 7, 10, 14. Assim que a cerimônia de casamento começou, Azarias apresentou o peixe e explicou como seu coração, fígado e o fel poderiam protegê-los do espírito maligno, demônio Asmodeu que atormentava Sara. Com essa instrução, Tobias utilizou os órgãos do peixe para afastar o demônio que ameaçava sua nova esposa, garantindo assim uma união abençoada por Deus. Ao se encontrarem pela primeira vez como marido e mulher, Tobias e Sara foram rodeados pela luz divina. O amor e a bondade de Deus se manifestaram na vida deles. Juntos, eles invocaram a presença de Deus, agradecendo-lhe pelas bênçãos recebidas e pedindo que suas promessas se cumprissem em suas vidas. Após o casamento, Tobias e Sara voltaram para Nínive. Com a ajuda de Azarias, eles puderam restaurar a saúde de Tobi, que recuperou a visão. O coração de Tobi transbordou de alegria ao ver seu filho e nora, e ele louvou a Deus por todas as bênçãos que receberam. O amor e a gratidão uniram a família, tornando-se um testemunho poderoso do amor divino e da providência de Deus. Tobias 11, 1, 14. Após o casamento, Tobias e Sara voltaram para Nínive. Com a ajuda de Azarias, eles puderam restaurar a saúde de Tobi, que recuperou a visão. O coração de Tobi transbordou de alegria ao ver seu filho e nora, e ele louvou a Deus por todas as bênçãos que receberam. O amor e a gratidão uniram a família, tornando-se um testemunho poderoso do amor divino e da providência de Deus. A história de Tobi e Tobias é um exemplo claro da importância da fé, do amor e da obediência a Deus. Ela nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar na providência divina. A perseverança e a fé em Deus sempre trazem recompensas. A relação de Tobias com Sara também nos lembra do poder do amor verdadeiro, que pode superar qualquer obstáculo. Além disso, a história revela a importância da família, do respeito e do amor entre os pais e filhos. Tobi, mesmo em meio ao sofrimento, se preocupou com o futuro de seu filho, e Tobias mostrou lealdade e respeito por seu pai. Ambos são exemplos de como podemos nos apoiar uns aos outros em tempos de dificuldade. Através das experiências vividas por Tobias e Sara, somos lembrados da importância da comunicação e do apoio mútuo no casamento. Ao enfrentarem juntos os desafios e se apoiarem nas dificuldades, eles nos mostram que o amor verdadeiro é um compromisso que vai além das palavras, envolvendo ação, cuidado e respeito. Eles nos ensinam que, quando Deus é colocado no centro de um relacionamento, as dificuldades se tornam oportunidades para crescer e fortalecer os laços. A história de Tobi e Tobias é mais do que uma narrativa antiga, é um chamado à fé, ao amor e à perseverança. Em momentos de tribulação, somos convidados a lembrar que a providência de Deus está sempre presente, guiando-nos e protegendo-nos em nosso caminho. Assim como Tobias e Sara, que possamos abrir nossos corações para as bênçãos que Deus nos oferece e sermos luz na vida uns dos outros. Que possamos nos inspirar na jornada de Tobias, que, ao seguir os caminhos de Deus, encontrou não apenas a cura para seu pai, mas também o amor de sua vida. Que nossa fé nos conduza por caminhos de esperança e que, em todas as circunstâncias, possamos reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Em conclusão, a história de Tobi e Tobias nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode nos guiar. Que possamos sempre lembrar da importância de confiar em Deus e de amar ao próximo, porque é nesse amor que encontramos a verdadeira felicidade. Que nossas vidas sejam sempre um reflexo da bondade e da misericórdia de Deus,
e que possamos nos esforçar para ser exemplos de fé e amor em um mundo que tanto precisa. Obrigado por acompanhar a história de Tobias e Tobi. Ao refletirmos sobre suas experiências, somos lembrados de que, assim como eles, também enfrentamos desafios em nossas vidas. A fé e o amor são os pilares que sustentam nossas relações e nos ajudam a superar as adversidades. Hoje, mais do que nunca, vivemos em tempos que exigem coragem e confiança em Deus. Que possamos aprender com Tobias e Sara a importância do diálogo e do apoio mútuo em nossos relacionamentos, sempre buscando colocar Deus no centro de nossas vidas. Que suas vitórias nos inspirem a perseverar nas dificuldades e a manter a esperança acesa em nossos corações. Ao encerrarmos essa narrativa, lembre-se de que cada um de nós é chamado a ser luz na vida do próximo. Que possamos viver em amor e em união, ajudando-nos mutuamente a caminhar pelos caminhos de Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando histórias que fortalecem a fé e nos aproximam uns dos outros. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.